Beleza. Ok, estamos no ar. Então, boa noite a todos que nos assistem, todos que estão no YouTube, e a toda a galera que está aí acompanhando a gente pelo Hangout. E hoje nós vamos ter um estudo com João e André Gaioso, que infelizmente não pôde vir, né, por questões familiares. Então, o estudo de hoje vai ser conduzido por João Alves, que já está à vontade para conduzir. Isso aí. Olá, gente. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal da internet. Então, a gente está começando hoje, na verdade, né, os estudos de 2017 com um tema que é bem, assim, chocante. Não vim trazer paz, mas a espada. E esse tema a gente vai ver hoje em detalhes. Tem muita coisa do texto grego que a gente tem que dar uma olhada, nas traduções de Haroldo, Bíblia Jerusalém. E André sugeriu, como prece inicial, uma música cantada pelo Padre Fábio, que é a música de Roupa Nova, né? Que se chama A Paz. Então vamos fazer a prece com essa música. Diego está colocando o link aí para o pessoal da internet. E é bom fechar o nosso áudio para não dar problema no YouTube, né? Uhum. Ok, galera. Então podem lá ver o vídeo.
Bom, então, foi sugestão de André Gaioso, né? Para quem chegou depois não pôde estar conosco hoje, em virtude do desencarne da sua avó, de uma das suas avós. A gente vai ver então esse tema, eu vim trazer paz mais divisão. Vamos lá nos slides, né? Tem bastante coisa para ver. De compartilhar. Bom, leitura da perícope. Vocês estão vendo que tem várias palavrinhas aí coloridas, né? A gente vai explicar cada uma dessas coisas, que é comparando o Haroldo, Bíblia de Jerusalém, e também tem umas coisas explicando algumas palavrinhas, algumas expressões em grego, né? Que está em cinza. Eu vou ler na íntegra, certo? Sem fazer explicações, e depois a gente vai pontuando algumas coisas. Então, Mateus 10, 34, 36. Não penseis que vim trazer paz sobre a terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim separar o homem do seu pai, a filha da sua mãe e a nora da sua sogra. E os inimigos do homem serão os membros da sua casa. Isso na tradução de Haroldo. Bíblia de Jerusalém. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Com efeito, vim contrapor o homem ao seu pai, a filha à sua mãe e a nora à sua sogra. Em suma, os inimigos do homem serão seus próprios familiares. E agora Lucas, capítulo 12, versículos de 49 a 53, tradução de Haroldo. Vim lançar fogo sobre a terra, e como desejo que já estivesse aceso. Devo ser batizado com o batismo, e como estou angustiado até que esteja consumado. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes divisão. Pois a partir de agora estarão 5 divididos em uma casa. 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra sua nora e nora contra sogra. E na tradução da Bíblia de Jerusalém está assim: eu vim trazer fogo à terra, e como desejaria que já estivesse aceso. Devo receber um batismo, e como me angustio até que esteja consumado. Pensais que vim para estabelecer a paz sobre a terra? Não, eu vos digo, mas a divisão. Pois doravante, numa casa com 5 pessoas, estarão divididas 3 contra 2 e 2 contra 3. Ficarão divididos pai contra filho e filho contra pai. Mãe contra filha e filha contra mãe. Sogra contra nora e nora contra sogra. Então, assim, nesse quadrinho, né, vamos ver aí essas partes coloridas, né? Ocultar essa barra. Clique em ocultar aqui. Não, volta lá no caderno, pode voltar para as explicações, né? Então, assim, tem alguns termos aí que estão em azul, que são as comparações de Bíblia de Jerusalém com Haroldo, né? Logo no início, aí em Mateus, você vê capítulo 10, versículo 35, vim separar, Haroldo traduz, Bíblia de Jerusalém coloca vim contrapor, né? A outra coisa diferente, Haroldo coloca membros da sua casa e Bíblia de Jerusalém coloca próprios familiares. Essas duas expressões a gente vai ver melhor em detalhes quando estiver analisando o quem e o como, que Haroldo vai explicar. São válidas essas duas traduções, certo? Mas alguns outros termos, aí Haroldo, mais uma vez, ele é mais acertado no texto, né? Então, por exemplo, aí em Mateus 10, 34, está assim: não penseis que vim trazer. Aí eu coloquei em amarelo trazer e coloquei de colchetes, literalmente, lançar, que é balém, em grego. E é interessante que Haroldo coloca isso. Ele bota isso na nota do rodapé. E se você olhar Lucas, ele coloca vir lançar, né? Aí eu fiquei pensando, por que Haroldo colocou lançar em Lucas e trazer em Mateus se é o mesmo verbo, né? Eu fiquei pensando sobre isso. Então, ele optou por colocar diferente, embora o verbo seja o mesmo, né? É uma curiosidade interessante do Haroldo aí. Ainda em Mateus, a palavra em verde, né? Homem. Quando a gente lê homem, a gente pensa em quê? Como eu li, eu pensei que era um macho, o pai de família. Porque tem assim, homem, pai, filha e mãe, né? Mas o homem que está aí é ser humano, é o antropos.
Eu pensei que seria relações de gênero, né? Porque fica essa relação filha, mãe, pai com, né, um filho, alguma coisa assim. Mas é homem aí ser humano, certo? Fica ser humano. Na Bíblia de Jerusalém, eles colocam uma expressão no versículo 36 de Mateus, assim, em suma, né? Os inimigos do homem, esse em suma, eles colocaram o que quiserem, porque não está lá em grego isso, né? Então, Haroldo, ele é bem preciso mesmo no texto. Ele não acrescenta nada. Em Lucas, a gente colocou em azulzinho aí o vim lançar em Haroldo com contraposição vir Jerusalém, vim trazer, né? E o verbo grego realmente é lançar, é o balen. E o mais interessante é o que segue depois disso, né? Jesus fala assim, e como desejo que já estivesse aceso esse fogo que eu vim trazer. A Bíblia de Jerusalém coloca assim, como desejaria. André e eu tivemos uma conversa bem interessante sobre isso, porque o pastor Lino traduz de um outro jeito ainda, e a gente foi perceber como é que estava no grego, e está como Haroldo traduz. Ele fala, eu desejo. Eu imaginei como se fosse mais ou menos assim. A gente às vezes tem uma pessoa que diz, olha, fulano, eu queria ter uma informação sua, a gente fala, você queria ou você quer uma informação? A gente não diz isso às vezes, né? Então, assim, no texto grego, do jeito que está escrito, Jesus está dizendo lá, eu desejo que esse fogo já estivesse aceso. E não eu desejaria, porque fica uma coisa assim, eu desejaria. Né? O desejo dá um tom mais de firmeza. Eu só pergunta, essa questão dos membros da sua casa e blocos familiares, mas no grego, tem os dois significados? Tem, mas fica mais perto de casa, porque é oi, kioi pós em grego é casa. A gente vai ver. Haroldo ficou mais perto, como sempre. Ele está mais perto. Mas pode ser também familiar ou doméstico. Né? Seguindo. Pode botar F11 lá também. Seguindo. Em Haroldo e Lucas, né, ele coloca dar paz. Supomos que vim para dar paz. E Bíblia de Jerusalém coloca estabelecer a paz. E no grego, o verbo é dunai, que é literalmente dar. Aí eu fiquei pensando, conversando com o André, qual a diferença de dar para estabelecer? Né? Se a gente for pensar assim, naquela visão do Messias guerreiro, que alguns judeus esperavam, estabelecer pode dar a ideia de você dizer assim, eu vim aqui, eu sou o governador do mundo e eu vim estabelecer a paz agora. Né? O verbo estabelecer pode dar a ideia de imposição, eu vou estabelecer a paz. E dar, não. Dar tem a ver com gratuidade. É a doação de Jesus. Né? Isso foi uma conversa que eu tive com o André. Então, o texto grego tem dar. Jesus não falou, eu vim estabelecer a paz, eu vim dar a paz. Certo? Então, Haroldo é mais condizente de novo. E um detalhezinho aí sobre a divisão, né? Jesus fala assim, não, eu vos digo, mas antes divisão. Ou seja, vai dar paz. Antes tem a divisão, né? Exatamente. Aí, esse antes, ou de preferência, que é a palavra em grega, que se diz né? Como está lá na parte de Bíblia de Jerusalém, que a gente colocou. A Bíblia de Jerusalém colocou assim, não, eu vos digo, mas há divisão. E a outra colocou a palavra antes. Então, essa palavra antes está em grego, e se diz ou e. Deixa eu só também a pronúncia. Está lá, certo? Jerusalém ocultou isso, e Haroldo colocou do jeito que está lá no grego. E uma coisa para fechar, que André Gaioso teve uma sacada bem interessante, foi quando Jerusalém coloca pessoas, 5 pessoas. Não tem essa palavra em grego, 5 pessoas. A gente entende, que ele fala pai, filho, né? Mas André pensou assim, João, olha como é interessante Haroldo ter deixado contar no texto grego. Haroldo traduziu como? Estarão 5 divididos em uma casa. Aí André pensou, será que Jesus não estava também já imaginando ali a família espiritual por trás, os componentes espirituais? Não só os membros encarnados, entendeu? Porque quando você se transforma para viver o Evangelho, você muda também as suas companhias espirituais. Então, alguém que era meu companheiro de farra, né, se for uma pessoa da farra, e eu tenho um amigo espiritual de farra, e eu me converto, eu vou criar uma divisão com essa pessoa, ou seja, com esse espírito. Né? Então, como o texto não diz pessoas, André Gaioso pensou, será que Jesus já estava vislumbrando que essa divisão iria além da família encarnada, né? Poderia englobar também os desencarnados. Além da questão mesmo dessa casa ser nós mesmos, né, o corpo, e interiormente a gente ter essas divisões. Então,
Ainda tem isso, né? A gente nem pensou nisso, bem pensado, né? O que Porque- seria essa casa, né? Só Eu vejo mais, aí dentro da questão do tabernáculo, né, Isso, a gente vai ver tabernáculo aqui. Então, assim, a palavra pessoas, que Bíblia de Jerusalém coloca, não está no grego. Então, veja como eles já botam uma tendência, né? Então, Harodinho, mais uma vez, esse menino é bom. é o cara. Ok, gente? Em geral, assim, deu para entender as diferenças, né? E a Haroldo aí está mais condizente com o texto grego, certo? Então, isso é a visão geral do grego. Que, aliás, é a proposta, a tradução dele, essa literal o máximo possível, né? Exatamente. Ele não tomar nenhum partido, né? Tomar nenhum partido. A gente vai assistir um vídeo agora de 3 minutos, a gente não achou o vídeo do Henrique Witz sobre o assunto, e é um vídeo pelo que eu pesquisei dele, Mário Persona, eu acho que a gente já trouxe uma vez para cá. Acho que foi o André, esse menino que trouxe. Ele é muito bom. No dos infernos. Ele é muito bom, uma pessoa assim, bem esclarecida, eu acho que é protestante. Bem interessante a forma como ele ensina. Tá. Vou copiar aqui o link para vocês. Pronto. Pessoal da internet, vamos dar uma assistida nesse áudio. Ok?
Tá aberto? E aí, gente, comentários. Assim, eu só teria uma coisinha a dizer em relação a ele, que ele fala do quem não é crente vai encarar o fogo eterno, né? A gente, na nossa interpretação, esse fogo eterno tem que ser visto aí de modo simbólico e não como sendo uma condenação perpétua, né? Assim, pelo que eu entendo, até ouvindo Haroldo do Levítico, a questão do fogo, que até João Batista dizia, né? Eu batizo pela água, mas aquele que vir depois de mim será batizado pelo fogo, né? Que é exatamente o batismo espiritual. Né? Então, eu acho que, como ele pega esse fogo de uma forma assim, no sentido negativo, né? De que vai sofrer, né, tal, aí essa falta de compreensão desse entendimento do fogo faz toda a diferença. Isso. Tá? Vai para o outro lado. Exatamente. A gente vai ter um slide só sobre fogo, né? Mas eu achei interessante o que ele falou sobre rejeição, né? Ele falou, se Jesus tivesse sido aceito pela comunidade judaica da época, não teria havido divisão, né? Teria sido uma unanimidade, todo mundo teria abraçado a ideia do amor do Messias. Mas o nosso orgulho, os nossos interesses não permitiram essa aceitação plena. Israel falou que Celestino já tinha dito antes, acho que o Hugo Borges também falou isso aqui uma vez. Quando tem dois judeus dialogando, tem 3 ideias diferentes e 4 partidos políticos. Exatamente. E a questão da divisão, né? E Marisa falou, achei interessante a frase, a presença do crente incomoda. Daí a gente poderia entender isso, crente, não só no sentido daquele crente evangélico, mas o cristão, né? A nossa presença enquanto cristãos, a nossa repartição pública, por exemplo, tendo uma postura de honestidade e refusando propinas. Isso incomoda muita gente. Né? E aí, daí a outras... Eu lembro na época da escola, alguém pedindo fila, e eu não vou dar fila a você não, mas tu é ruim, não sei o quê, pode me chamar de ruim. Mas fila eu não dou. Dei só uma menina, uma vez que eu gostava dela, mas me arrependo até hoje. Mas, enfim, a presença do crente incomoda, como diz o vídeo, né? É isso. Só uma coisa que eu vi aqui, a cabeça se vai tocar, fala de 5, 5 na casa. 3 contra 2, 2 contra 3. Aí estava pai, filho, mãe, filha e a nora. Né? Isso. No caso, essa mãe seria talvez a esposa do filho, né? Porque só seriam 6. Ele fala isso, vai ter um que vai dizer, acho que é Champ que fala, da nora, e fala também que o termo pode ser noiva. Ele vai explicar alguma coisa nesse sentido. Agora, a gente não viu questões de número, assim. Número 5, número 3, a gente não vai para essa teologia, não, certo? Mas a parte da família, o Champ vai falar. Uhum. Alguma coisa, gente, sobre o vídeo? Ok? Maura, Naí, Aylas, certinho? Então vamos seguir, né? Tem muita coisa para ver. Ele fala em apostasia aí, Sim, né? apostasia é você ser um crente e depois você desertar. Então, eu sou espírita, eu sou cristão. Aí eu tenho uma decepção muito grande, não sei, uma federação com alguma coisa. Não, eu sou espírita, mas não. Quero saber mais de Jesus. Isso é apostasia. Apostasia é você deixar de crer. Uma aposta. Uma aposta. Bom, então a gente vai... Não, deixar de crer. Não, você falou assim, eu sou espírita, deixa de ser espírita, mas se ele vai para outra religião... É você abandonar uma instituição, abandonar uma crença. Sim, mas se ele for para outra e continuar crendo, não abandonou. Ele mudou só de lado. Mas a apostasia é você negar uma crença, uma instituição. Você pode aplicar para também. Então, eu estou saindo dessa instituição aqui, estou indo lá para a Igreja Batista, porque eu antes professava aqui, mas abjurei, eu abandonei esta daqui. Então, é uma apostasia em relação a esta instituição, entendeu? Pode ser dessa forma. Por mais que você permaneça cristão... Deve ser só ateu, né? Não é ser ateu. Isso. Você pode assim, eu sou um cristão espírita e me tornei cristão católico. Você foi um apóstolo do espiritismo, você abandonou o espiritismo, você se tornou um crente, um adepto do catolicismo. Entendeu? Mas só o fato de você ter rompido com alguma coisa já faz de você, na palavra grega, apóstata, que é abandonar uma crença. Mas é no sentido relativo. Sim. É um termozinho que aparece que os teólogos usam muito, né? Então vamos começar agora aquelas perguntas básicas, quem, o que, quando, onde, como, né? E a primeira palavrinha que está aí é paz. Vamos partilhar a leitura com todo mundo? Já está.
Quem quiser começar, Dom Diego, pode. Pode ser. Tá. Basicamente, o vocábulo empregado no Antigo Testamento com o sentido de paz, shalom, significa algo completo, saúde e bem-estar. Por causa do caos é que foi reduzido o mundo devido ao pecado do homem, e por causa do fato que a paz só vem como dom de Deus, a esperança messiânica fala sobre uma era de paz, ou do advento do príncipe da paz. Seria Jesus, né? O príncipe da paz é Jesus. O Novo Testamento exibe o cumprimento dessa esperança. Em Cristo a paz chegou. Por ele, a paz é proporcionada, e os seus discípulos são os mensageiros da paz. No grego clássico, o vocábulo eirene tinha, primeiramente, uma força negativa. Douglas fundamenta isso em quê? Consultando, isso é uma observação toda, né? E de André, isso. E de André. Douglas fundamenta isso em quê? Consultando dicionários de grego clássico, não encontramos sua referência. É isso assim, quando o André viu isso e eu fiquei quase magoado com ele, né, quando eu li isso. Aí o André, João, onde é que ele fundamenta isso? Eu fui ver no dicionário e não tem nada sobre nossos negativos. Não diz nada lá, não. Porém, por intermédio da 70, a palavra... O que é isso, 70? É a versão do 70, que foi uma tradução do Antigo Testamento que alguns judeus fizeram em Alexandria há muito tempo para o grego. Pegaram o Velho Testamento em hebraico, traduziram para o grego. Como foram 70 anciãos que fizeram isso, se chama a versão dos 70 ou a Septuaginta. Entendi. Certo? A gente vai ver várias coisas diferentes no NEP, uma essa. A palavra no Novo Testamento adquire um completo conteúdo do Shalom do Antigo Testamento e quase sempre traz em si um significado espiritual. A extensão de seu significado é especialmente evidente em sua ligação com tais palavras-chave, como graça, vida, justiça, e pelo seu uso em bênçãos, como em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo 3, versículo 20. O que é interessante aí no Douglas é o seguinte, ele faz um resgate do sentido de paz no contexto judaico primeiro, né, no Antigo Testamento, e diz que significava algo completo, saúde, bem-estar. Ele acrescenta que para os judeus também isso seria prosperidade material, você ter prosperidade material. Por isso, no final, ele vai dizer que no Novo Testamento, esse conteúdo traz, na verdade, quase sempre um significado espiritual. Então, quando Jesus fala de paz, ele não está dizendo que você vai ter uma casa confortável, que você é um estado íntimo, né? Então, para o judeu antigo, na palavra shalom, até hoje eles se cumprimentam assim, quando o judeu encontra outro, ele não fala, ei, oi, não, ele diz shalom. Ele diz isso, né? Shalom aleichem, a paz esteja convosco. E os muçulmanos também dizem isso, que é o salam. Eles falam, a paz, né, esteja com você. Então, assim, paz para eles seria algo que abarcaria também conforto material, prosperidade material. Sabe? Vamos trazer um pouco para o lado do Levítico. E... Vamos lá, devagar. A questão que ela coloca, né, assim, e o Levítico, o Antigo Testamento, ele é a parte lúdica, né, dos ensinos da revelação divina, considerando a nossa infância espiritual. Sim. Né? Então, na infância, a gente trabalha com o concreto. Perfeito. Né, no lúdico, não é isso? Então, essa interpretação do Antigo Testamento pega nós numa infância e a gente, então, tem aquilo ali como a gente consegue ter muito pela abstrata. Né? Exatamente. Então, a gente vai ter significados que eles vão, à medida que o tempo vai passando, a gente vai conseguindo dar... Se espiritualizando. Toda essa coisa, vai ficando muito concreto. Tanto é que no mandamento, quando ele diz assim, honrai vosso pai e vossa mãe, para que os vossos dias sejam longos e vocês herdem a terra, né? Então era uma garantia de coisas materiais, porque a compreensão daquela época dos judeus, né, não alcançava essa abstração espiritual. Mas com Jesus, como Douglas afirma, o significado é realmente um estado íntimo. É você estar intimamente bem, né, em sintonia com Deus. E aí ele cita partes e cartas de Paulo, né? Como está ali no final do RN, que é carta de Romanos, carta de Tessalonicenses. Então Paulo já vai dar um objetivo de graça, de vida, justiça.
Ele não está dizendo que é bem material, né? São virtudes, são atitudes internas da pessoa. Né? Então, o significado vem para dentro. Ok? Vamos lá? Elis trouxe uma coisa aqui bem interessante, que ela fala sobre essa questão do conceito de modernidade, né? Que ela meio que assume um caráter positivo e negativo no nosso contexto ocidental, né? Não é uma coisa que tem tanto a ver com a Grécia, mas com o sentido de paz para Roma. Porque paz poderia ser interpretado como algo que é o resultado da guerra. Então, após a guerra, você tem uma certa estabilidade, um silêncio, que na verdade é o resultado de uma injustiça provocada pela força, pela agressão, né? E ela falou ainda que a gente teve uma mudança nessa conotação sobre o sentido de paz, bastante forte, influenciada por Gandhi e Paulo Freire. Olha só. Né? Falando já do conceito da educação pela paz. Achei. Show de bola. Existia a Pax Romana, né? É a Pax. E eles diziam assim, vocês ficam tudo quieto aí, senão a gente vai matar vocês. Mas todo mundo ficava quieto com medo, né? Era a Pax Romana. E Jesus vem trazer um outro tipo de paz, né? Não é a paz pela força, é a paz pela consciência e pela educação. Bem lembrado, Elise. Bem lembrado. Vamos lá, tem mais coisa. Muito mais coisa para você. Espada. E paz e espada, né? Ismael, pode ler espada? Entendi, jovem. Depois você fala. Bem, desculpe pela voz, eu estou um pouco doente também. Mas, vamos lá. Espada. É mais tabu. Tá bom? A minha voz. Obrigado. Vamos lá. A espada Heref Em hebraico é. é a arma mais frequentemente mencionada na Bíblia. A lâmina reta era feita de ferro e algumas vezes tinha 2 fios. Era pendurada no cinto, agorá, no lado esquerdo do portador, e era usualmente protegida por uma bainha, da eu acho. No Novo Testamento, marraira é a palavra usualmente empregada. Isso é em grego ou em espanhol? Machaira é grego. É grego? É. A Ronfaia, que ocorre como uma seção, apenas no livro de Apocalipse, era uma espada grande e larga, usada especialmente pelos trácios, habitantes da antiga Trácia, antiga região da Europa Oriental, atualmente dividida entre a Grécia, a Turquia e Bulgária. Os assassinos judeus revolucionários, os sicários, levaram adagas, arma branca mais larga e maior do que o punhal, curtas debaixo de suas vestes. Em ambos os testamentos, a espada é frequentemente usada de modo figurado para simbolizar o julgamento pela guerra, ou para representar a palavra de Deus. A curiosidade é o seguinte, no Novo Testamento, sempre que se fala de espada, a palavra grega é essa, machaira, com exceção do Apocalipse que fala ronfaira, né? E a gente vai ver aí mais alguma coisinha sobre espada, e o mais interessante é o final, como o Douglas vai dizer, que é, na verdade, um símbolo que tem a ver com julgamento, né? Ou representar a palavra de Deus. Tem algumas igrejas evangélicas que você vê o símbolo assim delas na parede, uma Bíblia com a espada no meio. A espada representando a palavra de Deus que vem realmente julgar o mundo, dividir o mundo. Né? É a força, digamos assim, legisladora de Deus. E isso tem a ver também, João, assim, tem aquela questão dos filhos dos exércitos, né? Sim. Usando as estrelas que daria mais Vai depender da interpretação, né? eu acho que do mestre, mas é uma questão que quando Deus fala com Abraão sua descendência, né? Quer dizer, consegue contar as estrelas, né? Diz que a palavra é a mesma que é utilizada. Por isso que ele diz que seria o Senhor das estrelas, né? E não da guerra. Mas aí o que acontece? Como a nossa visão, a nossa interpretação vai muito de Deus, né? A gente estudou já que é de acordo com o nosso pensamento, a gente vai ver que Deus é assim no passado, conforme a nossa forma de pensar. Né? A gente acaba dando a ele uma imagem de semelhança nossa ao longo da nossa história. Então, a gente muito envolvido com as guerras, com as coisas todas, né, de violência, então a gente também disse que Deus é um ser que pune, né, que faz assim, essa próprio nosso.
Uma coisa interessante dessa on fire, essa espada Nahaira era usada, digamos assim, digamos que ela fosse feita de bronze. Os trácios, quando invadiram a época ali da Elas, né? Era Elas que chamavam a Grécia, não sei. Ela pode ser um dos dois. Eles usavam essas espadas feitas de ferro, e quando batiam nos habitantes, que eram espadas de bronze, cortava ela. Então faz todo sentido ver no Apocalipse isso. Espadas de ferro que cortam de bronze, por isso que eles dominaram totalmente. Aí surge o Minotauro, eles conseguem, enfim, mas é bem interessante isso, de usar on fire no Apocalipse para simbolizar essa espada deles. E seria a espada que destruiria as outras, né? Exatamente. Teria a força para qualquer outra espada e ia se quebrar diante dela. Não sabia disso, muito bom, né? Show de bola. Vamos lá? Aí tem algumas imagens que a gente trouxe, Maiara já está aqui. Gosto de ver imagens. Essa imagem da esquerda está no dicionário de Douglas, o próprio Douglas coloca lá, porque o Douglas vai resgatar, na verdade, as espadas que os antigos judeus usavam. Ele data aí de 2000 anos antes de Cristo, né? Mas fala de coisas bem antigas. E do lado direito, a gente achou na Wikipédia 4 tipos de espada e a Mahaira seria a última do lado direito, certo? Teria aquele formato ali que está lá naquela figurinha. Tem outra imagem que ela está mais bonitinha, pode passar aí dele, que a gente achou na Wikipédia em espanhol e também na inglês, seria essa Mahaira, né? Mas o interessante é que eu achei interessante essa informação da Wikipédia sobre Stênio Mahaira, e diz assim: o idioma koiné, que é o grego do Novo Testamento, usa a palavra Mahaira para se referir a uma espada de forma geral, sem qualquer distinção particular entre lâminas nativas, que eu imagino que sejam assim, as lâminas lá de Israel, ou lâminas, né, do Egito, ou lâminas da Babilônia, e o gládio do soldado romano. Então é um termo genérico. A ideia é essa, entendeu? Mahaira é um termo genérico. Aquela passagem do Pedro importar pelas orelhas Do soldado mau. Mahaira. Todas as vezes no Novo Testamento que aparece espada é essa, com exceção do Apocalipse. Com exceção do Apocalipse. Aí até na Wikipédia tem essa passagem do Malcolm, né? Que aí tem uma espada que se chama Malchus. E aí tem toda uma mística sobre isso, era o nome dele mesmo, se era o nome da espada. Eu ia colocar isso, mas não, deixa eu chegar na passagem que a gente vê isso. Mas o importante é o seguinte, é um termo geral que era usado no Novo Testamento para espada. Exceto no Apocalipse, né? Exceto no Apocalipse. Que reforça o significado simbólico. Simbólico, perfeito. Né? Porque uma determinada espada com tais características. Isso, exatamente. Uma coisa simbólica, perfeito. Vamos lá? No fogo. Agora vem fogo. Pode passar. Fogo. Quem está aí? Isabela. Isabela? Está na hora? Não, não. É Maura. Sim. O fogo era normalmente usado para propósitos como cozinhar. Êxodo 2:8. Pode passar. Tá bom. Pode passar. Melhor. Para prover calor e para refinar metais, mas também para destruir coisas como ídolos, além dos culpados em 2 casos de pecado sexual. Também desempenhava papel importante na adoração do tabernáculo, tenda portátil usada pelos judeus na peregrinação pelo deserto, e do templo, onde os altares de incenso e das ofertas queimadas exigiam a presença constante de fogo. O fogo, neste último caso, havia sido iniciado por Deus e era mantido continuamente a queimar. As teofanias, manifestações de Deus, eram algumas vezes acompanhadas por fogo. E o simbolismo do fogo é usado para representar a glória de Deus, sua presença protetora, sua santidade, seu reto julgamento e a ira contra o pecado. Também é empregado como símbolo do Espírito Santo, da inspiração profética e do sentimento religioso. Interessante, né? A gente vai iniciar o sentido do Antigo Testamento, que aí o Douglas fala no contexto bem básico, para cozinhar, refinar metais, né? Destruir os ídolos e tudo mais, que aí começa a parte de, digamos, a aplicação da justiça
em relação às prescrições de Moisés, como está aí a questão do pecado sexual do Levítico. Né? O Levítico que é um livro que vai tratar justamente sobre o que a gente deve e não deve fazer. Né? É bem detalhado essa questão. Então, assim, o que nos interessa mais de perto é quando ele cita ali que o próprio Deus teria iniciado um fogo que nunca se consumia e que ficava no tabernáculo. Né? Porque os judeus, a gente tem que lembrar, quando eles saíram do Egito, né, saíram da escravidão egípcia, eles peregrinaram pelo deserto 40 anos, é o que está na Bíblia. A gente não sabe se foram 40 anos de 365 dias ou se é um número simbólico, mas eles peregrinaram durante muito tempo até chegar na Terra Prometida. E nessa peregrinação, eles não tinham casas de tijolo, casas de, como a gente tem hoje, eles viviam em tendas. E a tenda principal era o tabernáculo, que era onde ficava o sumo sacerdote, e onde ficava as tábuas da lei que Moisés recebeu, os 10 mandamentos. Eles guardavam lá, só tinha, pela aliança, só tinha acesso, né, a esse lugar sagrado, que era o Santo dos Santos, o sumo sacerdote. E dizem que nesse lugar havia um fogo permanente, havia esse fogo permanente, é o que está na Bíblia, né? A gente pode pensar, que fogo seria isso, né? Fogo espiritual, né? E no Antigo Testamento tem várias passagens realmente que mostram, né, que Moisés, quando tinha relações com o ser divino, que a gente considera muitas vezes Deus, ou algum ser superior, alguns falam que era o próprio Jesus que falava com Moisés, no primeiro encontro, na sarça, foi o fogo. Quando Moisés sai do Egito, né, ele está indo atrás de uma ovelha, era um pastor, e de repente vê uma árvore, um arbusto queimando lá. E esse fogo fala com Moisés. Então, o fogo representando a presença de Deus. O Sinai também, né? O Sinai pega fogo. Exatamente. Só Moisés. Só Moisés. Então, o fogo é a representação da divindade, né? E no finalzinho, já em relação ao Novo Testamento, tem a ver com o símbolo do Espírito Santo. E é isso que a gente vai ver mais detidamente hoje aqui, esse batismo do Espírito. Isso lembra aquela passagem, quando Jesus já tinha sido crucificado, que os apóstolos estão reunidos numa sala, né? E de repente eles começam a ver línguas de fogo sobre as cabeças de todo mundo, e eles ficam inspirados e começam a falar línguas estrangeiras, que é o famoso Pentecostes, né? Todo mundo já ouviu falar. Pentecostes vai ser 50 dias depois da crucificação de Jesus. Então essas línguas de fogo representavam os espíritos. Na verdade, 50 dias depois da Páscoa, né? E foi quando recebeu, quando já recebeu, né? Jesus foi crucificado na Páscoa. Não, mas é assim, mas o Pentecostes já existia, né? Já sim, a festa do judeu, né? Tem um outro significado, João, que eu não sei se caminha algum desses aí, mas que eu lembrei agora quando a gente estudou o livro Parábolas de Jesus e Haroldo, no início do livro, ele falou de fogo no sentido de um estado que a pessoa atinge ao encontrar determinada interpretação das escrituras. Acho que é no colar da Harissa, né? Fogo no coração. Fogo né? no coração. Eu não sei se encaixa uma inspiração profética, sentimento religioso. Eu acho que sim, sentimento religioso. Eu lembro que na passagem quando eles estão, não sei quais são os discípulos, no caminho de Emaús, eles sentem isso, né? Que Jesus estava perto deles. Então, é verdade, bem lembrado. Então, o fogo representaria essa manifestação divina, né? Inspiração profética ou sentimento religioso dentro do homem. Você sentir seu coração arder mesmo. Né? Você sente aquela presença. E a gente tem que lembrar também, justamente, lembrando um pouco do livro, que o judeu ele precisava de uma linguagem, era uma linguagem muito concreta, né? De repente, eles estão usando fogo para descrever algo que não necessariamente era fogo, né? Mas era uma coisa espiritual, da luz. O fogo tem o significado do espírito, né? Tanto que tem da água, né? Água, tem o espírito, né? Que é no vento, né? Que tem. Mas o que eu queria, assim, é o seguinte, que hoje, inclusive, eu acabei de ouvir Levítico. Nossa, São 24, né? Uhum. Eu estou andando no carro, dirigindo assim para baixo. Então, tá, acho que umas 40 horas. Mas é interessante, se todo mundo puder escutar, porque abre muito a nossa visão. É outra coisa. Quando você pega o Espírito Santo, o que é santo, né? Separado. Né? Então, Deus é santo. Né? Então, é separado de tudo aquilo que não tem
vinculação com a criação, né? O Criador. Então, assim, ele da outra perspectiva, é muito legal. Então, sobre o fogo, a gente tem esse aspecto do Espírito Santo, e aí a gente trouxe uma imagem relativa ao Espírito Santo, né? Que é a imagem, pode passar, Diego. E Israel está também chamando a atenção para a questão da purificação, né? Na erva do campo, a gente já viu essa passagem, né? De que você vai lançar fogo à erva, né? Para justamente limpar. A gente vai voltar a esse tema nos comentadores vídeos, eles vão voltar a essa questão do fogo, certo? A gente está aqui só, como se diz, iniciando, fazendo pelas beiradas, né? Mas a gente vai chegar em interpretações melhores. Pronto. Agora já tem uma da Bíblia em Jerusalém, que já dá uma interpretação aí interessante. Aqui, né, também. Quem está na ordem, ainda, por favor. O fogo provavelmente se refere ao julgamento do impotente, final dos tempos. Fogo no Antigo Testamento podia simbolizar o julgamento do final dos tempos e purgação. Esse fogo, evidentemente simbólico, pode assumir significados diferentes, conforme os contextos. O Espírito Santo, ou ainda o fogo que purificará e abrasará os corações e que deve ser acesso na cruz. Deve ser assim. Aceso, né? Devo receber um batismo. Favorecia essa última interpretação da cruz. Mas não vim trazer paz, mas divisão. Sugere antes o estado de guerra espiritual que o aparecimento de Jesus suscita. Jesus fala que assim, eu devo receber um batismo, né? Que batismo seria esse? Segundo os intérpretes, na maioria, é o batismo da crucificação. Eu já estava falando que ia ser crucificado no sacrifício, né? Mas o fogo também significa guerra, porque fogo tem a ver com guerra, que Jesus ia, querendo ou não, causar na humanidade, né? Uma divisão de partidários dele e de não partidários. Então, é um significado múltiplo, na verdade. Tem vários significados. Vamos lá? Agora tem a imagem da pomba. Por que a gente trouxe essa imagem para simbolizar o fogo? Né? Porque o Espírito Santo é representado como uma pomba. Quando Jesus é batizado por João, a gente já viu isso aqui, diz, né, a narrativa bíblica, que apareceu uma pomba e uma voz do céu disse, né? Este é meu filho bem amado, em quem me comprazo. E aí fala que é Espírito Santo. Então, é o símbolo do Espírito Santo, é uma pomba. Até a irmã Ilha fala que o Espírito Santo é um ser feminino. Interessante isso. Ela fala que a gente fala assim, a espiritualidade fez isso, né? Aí a Ilha fala que o Espírito Santo teria a ver com o aspecto feminino. Então, é esse conjunto de forças espirituais que nos guiam, né? Tanto pode ser Deus, o próprio Deus, como sendo os espíritos que auxiliam Jesus a governar o planeta Terra. O Espírito Santo tem esses dois significados. Tem um estudo que relaciona essa passagem da guerra que Jesus vem trazer, que relaciona épocas de paz da humanidade, de 4.000 antes de Cristo e depois, há 2.000 anos. Quem é o estudo? Eu não lembro, mas eles são 3 caras, e um deles é Joseph Campbell? Enfim, mas diga. Aí ele diz que depois de Jesus a gente não teve paz, não teve trecho de paz na humanidade do Ocidente, né? Do Oriente e Austrália. E que antes de Jesus a gente teve mais processos de paz, porque as guerras começaram um século antes de Jesus, quando Roma invadiu a Grécia Magna, e não parou. Aí começou as guerras santas e depois justificaram pelo cristianismo. Aí eu fiquei pensando, será que foi Jesus que quis trazer isso? É um homem que deturpou, a história de Jesus não ia trazer guerra. É o homem que deturpou, aí por quê? Enfim, é um negócio que faz tudo. Não, mas é interessante acompanhar a história, porque Jesus diz, eu vim trazer, não pense que a minha vinda vai abrandar todo mundo. Né? Jesus não era ingênuo, nem quis passar essa ingenuidade para os seus apóstolos. Ele disse, olha, se prepare, porque a minha chegada vai trazer divisão. E outra coisa, né? Não é porque não tem guerra que não vai existir violência, né? Violência sendo praticada de forma pontual, mas às vezes, inclusive aquela passagem, né? É necessário que o escândalo venha, né? Mas aí de por que o escândalo vier? Muitas vezes a guerra, ela vem como um estupim de uma série de atitudes negativas que a gente vem praticando. E ela é apenas, assim, a síntese de tudo isso.
E muitas vezes ela vem para nos ensinar que o caminho que a gente estava seguindo até então era errado, né? A maior violência que nós temos chama-se orgulho e egoísmo. Nasce dentro da gente. Tudo mais vem, nasce, né? Vem, são exteriorizações dessa questão. E que Jesus veio para combater isso. Então, começou a incomodar algo estabelecido e que, na verdade, eu queria usar o egoísmo e o orgulho para estabelecer, digamos, meu domínio. Né? Aí o cara vem e diz assim, ó, já estou comendo o inverso. Aí, lascou. Vamos lá. Quem está na sequência? Naí. Batismo. Batismo. Lavar, imergir, mergulhar. Isso. Posteriormente, a Igreja conferiu ao termo uma nuance técnica e teológica para expressar o sacramento do batismo. O batismo em grego é mergulhar. Jesus fala que ia ter um mergulho, né? No caso, mergulho de fogo, no caso dele. João Batista mergulhava as pessoas na água, Jesus mergulhava no fogo. E aí, na Igreja Católica, foi criado o sacramento do batismo, né? Quando o bebê católico nasce, vai até a igreja e é colocada a aguinha no bebê. E aqui, para nós, né, assim, o batismo protestante faz muito mais sentido, né, do que o católico. Sim. O senhor tiver uma consciência, né, é feito uma mudança mesmo, no sentido de mudança de vida da pessoa. O bebê, coitado, está nos caldos lá. Até rolou um vídeo essa semana, um padre que afogou o menino. Todo mundo é assim. Cara, danado, tinha um moleque que sai de show. É isso, né? O batismo é esse mergulho, né? Mas é importante só frisar isso, viu, irmão? Assim, pode parecer redundante, mas quando a gente fala em batismo na Bíblia, a gente tem que remeter a esse mergulho. Porque, em geral, a primeira coisa que vem à cabeça é o sacramento, né? Isso. Quando se fala nessa palavra. Até por isso que Haroldo, às vezes, ele troca. Em vez de dar batismo, ele bota mergulho. Isso. Ou mergulhar, ou mergulhou. Quando tem essa ideia. E a gente fica imaginando assim, a placenta, né? O mergulho, a gente já nasce mergulhando, né? Já nasce Imerso. Já imerso, né? E aí vem aquela expressão que o Paulo tinha perguntado, qual é o mais perto, né? Membros da casa ou da família, né? E é o que está em grego lá, tirando a palavra de Naí, viu, Naí? Só para explicar essa parte grega. Tudo bem. O que está lá no grego é oikiakoi, é o que está lá. Esse oi significa plural. Então, oikiakoi vem de oikos, e oikos é casa. Então, seria aquele que é da casa, o membro da casa, como a Lu traduz, né? Então, plural, exatamente. Aí, literalmente, seria membro da casa, doméstico ou, por extensão, familiar. Né? Mas, sendo bem assim, fiel à raiz da palavra, seria membro da casa mesmo, ou um doméstico. Pronto, e aí vem o seguinte, vem um quando, eu conversei muito com o André, que a gente estava colocando nos slides. Eu não queria colocar isso embaixo, foi eu. Queria colocar a dedução lógica da passagem, né? João, deixa eu mexer, bota teu nome, bota lá nele, para o pessoal depois, quando for ver os slides, saber quem foi que teve a ideia, né? Qual é a fonte, né? Qual é a fonte, exatamente. Porque assim, tem um momento que Jesus fala assim, a partir de agora, né? Eu vou até ler o trecho que está em Lucas para a gente se situar. Jesus diz assim, supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos digo, mas antes visão. Aí ele diz, pois a partir de agora estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Que a partir de agora é esse que está falando. Agora em que sentido? Eu, cá com os meus botões, não achei nada em Kinner, nem em Champlin, nem ninguém, né? Nos comentadores espirituais, pelo que eu já andei vendo, selecionando os textos de dever de casa, nenhum falou sobre o texto. Me veio a intuição e deu vontade de escrever. E está aí escrito para a gente analisar para ver se faz sentido, ok? Larissa, pode ler? Sim. Entendemos que se refere ao marco temporal do início da pregação da Boa Nova por parte do Cristo, junto com os apóstolos. Em especial, uma vez que as perícopes imediatamente anteriores, escolha dos 12, missão dos 12 e perseguições, trataram da missão dos apóstolos e das orientações de Jesus
sobre como os apóstolos deveriam proceder na atividade missionária. Antes da escolha dos 12, só Jesus pregava a Boa Nova. Com a pregação apostólica, junto ao ensino e exemplificação do próprio Cristo, haveria, por consequência, uma maior amplitude de campo de trabalho, pessoas atingidas. Assim, a assimilação e mudança da mentalidade de muitas pessoas que se tornavam seguidores do Cristo tenderia a tornar-se cada vez maior e haveria naturalmente uma divisão marcante, numericamente e no comportamento, entre os recém-convertidos ao Evangelho e os que não aderiam à Boa Nova. A minha interpretação foi o seguinte: Jesus preparou os apóstolos, né? A gente não sabe quanto tempo ele ficou só ensinando. A gente imagina assim, Jesus teve 3 anos de missão, né? O que a gente considera. Digamos que ele ficou uns 10 meses só ele ensinando. Aí fez o Sermão do Monte, fez várias curas, viajou com os discípulos, e depois de alguns meses ele disse: pronto, a partir de agora eu selecionei vocês 12 e deu as orientações para eles irem para as aldeias, para as cidades, né? Então a gente pensando em Jesus como estrategista, um gestor, que Lucas fala, né, comandante, a partir desse momento que ele escolhe os 12, diz qual é a missão, dá as orientações e diz: vocês vão ser perseguidos, mas não tem mais, o campo de abrangência da pregação iria aumentar, porque não era mais só Jesus sozinho, né? Então penso eu que esse, a partir de agora, seria isso. A ação missionária de Jesus junto com o colégio apostólico começaria a partir daquele momento. E aí a divisão nas famílias seria natural, porque a pregação seria maior. Foi a ideia que me veio na hora. Realmente, pegando isolado, não vai fazer muito sentido. Mas se a gente considerar um contexto onde a passagem está inserida, faz pouco sentido. Que veio antes nas perícopes de Mateus, né? Seguindo a sequência de Mateus, é um momento assim marcante isso aí. A partir desse momento é Jesus junto com os 12, trabalhando em missão, se espalhando pela região da Palestina, né? É porque, meu amigo, não, mas faz completo sentido. Faz sentido mesmo. Vamos lá. E é justamente a terceira parte, é logo depois de perseguições. Faz todo sentido. São as perícopes imediatamente anteriores a essas, são as orientações que ele deu. Entendeu? A partir de agora é assim: gente, vamos cair em campo e vamos pregar a Boa Nova. Isso está dizendo, chegou a hora. E aí ele sabia, nessa hora, muita gente não vai nos aceitar, e vai ter divisão. E de certa forma, é quase um complemento à passagem anterior que fala sobre perseguições, porque em perseguições ele está meio que pré-anunciando o que é que vai acontecer com eles, de negativo, né? Mas divisões não deixa de ser uma previsão no sentido negativo, assim, também do termo, mas não diretamente do impacto sobre os apóstolos, né? Mas o que aquela doutrina iria trazer repercutindo nas pessoas que iriam se transformando com o tempo, se tocar com aquela passagem. Então, assim, parabéns. Fica aí registrado, né? Vamos seguir. Isso aí foi o único quando que a gente colocou. Aí tem o onde, tem a questão que ele fala de casa, fala de outra coisa, né? Mas aí eu nem lembrei dessa questão de casa, no sentido, eu também não achei que casa poderia ser o nosso interior, né? Mas a gente pode deixar isso nos comentários espirituais, né? Que é um onde, que não deixa de ser um lugar, né? Você falou da tabernáculo, né? Círculo. Toda aquela questão do Levítico, né? Sim. E aí Jesus fala assim, né? Não sou da pedra sobre pedra, não precisei 3 dias. Isso. Seria ele próprio a ressurreição. Isso. Então a gente não colocou nenhum onde, a gente foi direto para o como, que são algumas expressões que Haroldo coloca referências no pé de página da tradução dele, né? Aquelas expressões que a gente comparou no Ilha de Jerusalém e Haroldo, e a gente vai ver agora essas expressões. Gabi? João, eu leio o português, não sei o grego. Certo. Mas vale grego lá em letras, vale a pena. O Thales só está pagando, né, Thales? Não está gostando. Vai lá. De separar. É de Haisai. Literalmente. Dividir em 2, separar 2 pessoas ou 2 coisas. E, por extensão, provocar desacordo, divergência. Então, coloca vir separar, Jerusalém contrapor. Então, pode ser as duas coisas, né? Então, várias. O sentido mais técnico mesmo é dividir, que se di em grego é justamente dividir. Devo ser batizado. Echo baptistenai. Literalmente, tenho um batismo para ser batizado. O echo, até hoje em grego, é tem, é o verbo ter. Eles mantiveram
do grego antigo. Eles falam, eu tenho um batismo para ser batizado. Estou angustiado. Sinekomai. Literalmente. Reprimir, manter apertado, confinar. Reter, manter reunido. Reunir-se, estar junto. Oprimir, pressionar, dominar. A André Gaiotti fez uma observação sobre isso em relação a Jesus se angustiar, aquela história. Jesus tinha emoções como a gente, né? O André Gaiotti conversou muito comigo sobre isso, e a gente faz um comentário espiritual, acho que é Champlin, que fala que tipo de angústia era essa que Jesus sentia, né? E na palavra grega, esse sim, quando aparece sim, tem muito a ver com, é algo que está ali junto, né? É um prefixo que tem a ver com junção, com união. Então é uma compressão, um confinamento. A angústia é esse aperto que você sente no peito. A gente não sente isso, né? Como se algo estivesse nos apertando, nos confinando. Então a ideia é essa mesmo. Mas o Champlin vai trazer coisas interessantes. E o último... Até que esteja consumado. É o telesté. Literalmente, terminar, acabar, consumar, completar, chegar ao fim, atingir a finalidade. Essa expressão, atingir a finalidade, para mim é a melhor, por quê? Porque telos, em grego, significa fim. Telos. Né? E o telesté já é o verbo que vem de fim. Então é atingir a finalidade. Ele está dizendo assim, até que a minha missão se complete, né, eu vou ficar aqui me consumindo nesse fogo. E olha só que interessante. Regina lançou aqui um negócio assim que, pegando agora, vai todo sentido, contextualizando o quanto, né? Tempos atuais também. É engraçado, né? Porque a gente, a partir de quando começou isso, né? Vamos dizer que de fato começou quando começou a se espalhar a boa nova, né? E aí essa espada iria começar. Se a gente parar para pensar, ainda hoje, a gente vive esses momentos de espada, né? De divisão, de pessoas que entram em conflito umas com as outras, né? De conflitos ideológicos. Então, de certa forma, a obra ainda não foi consumada. Ela ainda está no preparo. Se a gente for parar para pensar, se a gente for reparar nas características, ainda está esse efeito. Né? Divisão. Inclusive, os comentadores vão dizer que a esperada era messiânica, que a era de paz ainda não chegou. Porque quando Jesus completa a obra, acho que quem diz isso é o Champlin também, não vai ter mais divisão. Vai ser um só rebanho para um só pastor. A gente ainda vive esse processo de divisão entre cristãos e não cristãos. Né? Ou melhor dizendo, entre homens de bem e homens de mal, ou homens... Agora, uma questão, a gente pega a classificação dos planetas, né? Sim. As 5 categorias, 5 caracteres, comunidades. Você vai pegar a questão primitiva, né? Que aí é a vida só material. Boas expiações, que é o nosso caso, e o mal supra o bem. E aí muita gente imagina que a época da regeneração já é o bem suplantando o mal, e não é. Não é. É duvidoso, né? Exatamente. Mas essa transição, essa regeneração, é uma transição entre dois blocos, né? Entre o mais espiritual e o menos espiritual, mais material, né? Digamos assim. Então, essa consumação aí, quer dizer, eu acho que a partir do ditoso, né? É que você poderia ter, porque você vai estar todo envolvido com o bem. Né? Vai ter a união, ela vai vir quando tiver nesse momento. Porque essa fase da regeneração ainda não vai significar isso. Não. É a convalescência, como alguns dizem, né? Não é a convalescência, não é o final, não. Que é você se regenerar, né? Que você pegar o fôlego. Exatamente. Você é aquela coisa, eu vou parar de estar fazendo guerra, a gente imagina que não vai ter essas guerras, né? Mas vai ter um processo de guerra interior muito grande. Você está com você ali para curar suas feridas e refazer, né, os seus erros. E ele trouxe uma visão aqui interessante. Na visão de paz positiva, o conflito não é entendido como algo negativo. Olha só. Na visão de paz positiva, o conflito não é entendido como algo negativo. De paz. É compreendido como uma oportunidade de conciliação das partes, se bem mediada. Né? Então, o que ela está falando? A questão não está no conflito em si. O conflito ele pode existir, né? Sempre vai haver discordâncias, né? Isso é necessário para o nosso processo de amadurecimento. Mas a maneira como a gente lida com o conflito, né, é que precisa ser focada. Interessante. É que a gente tem ideia de paz assim, mas está todo mundo de mãos postas, olhando para Jesus, né? Ninguém fala mais nada, ninguém tem ideia diferente do outro, não é isso.
Pais não é isso. Não é isso que Jesus quer falar. Quer fazer de a gente ser aquelas ovelhinhas, que a ovelha é um dos animais mais menos inteligentes, comparado com o cavalo e com o cachorro, né? Ela segue... passivo, né? Ele é pacificador do grande. Exatamente. Então, a ideia não é a gente ficar todo mundo, sim, Senhor, e ninguém raciocina mais. Não é essa a ideia. Como o Diego falou. A gente vai ter liberdade de pensamento, vai ter posições diferentes, só que ninguém vai bater mais um no outro por causa Inclusive, disso. elas estão dizendo, né, que a palavra do momento é mediação. Tanto, assim, conflitos internacionais como a própria Marisa, ela destacou, né, no meio jurídico, né, mediação, no âmbito jurídico, conciliação, está sendo uma coisa em voga, né? Recentemente, um novo Código de Processo Civil que, pelo menos, trouxe muitas regras novas em relação a isso. Muito bom. Então, acho que aí tem o final das perguntinhas, e agora vem os comentários, que são poucos, né? A passagem é curta. A gente vai ver basicamente Kinder, Champlin e Pastorinho. São esses 3 comentadores bíblicos. Né? Vamos na ordem. Tá com quem? Tá. Mateus 10:34. Em geral, se acreditava que haveria grandes sofrimentos antes do fim, e que o Messias guiaria o seu povo numa guerra triunfal, seguido de um tempo de paz. Jesus assegura aos seus ouvintes que a prometida era de paz ainda estava um pouco distante, e explica a seguir a natureza dos conflitos e sofrimentos correntes. Então, lembrando mais uma vez aquela ideia do Messias que viria trazer, né, a vitória do povo de Israel sobre todos os outros povos, seria o Messias guerreiro, literalmente falando, né? Jesus trouxe uma guerra, mas uma guerra interior, não uma guerra de espada. Né? É o Messias sofredor que provoca uma guerra de consciência, na verdade. Em Lucas, como também aqui, essas palavras estão vinculadas aos sofrimentos de Cristo, pelo que os discípulos poderiam esperar que a mensagem do reino dos céus criaria oposição da parte do mundo hostil. Onde houver o poder do mal ou de Satanás, ali se pode esperar a espada e não a paz, quando a mensagem do reino for ali anunciada. Essas palavras não contradizem o fato de que Jesus é o príncipe da paz, porquanto seu propósito é instaurar a paz. Mas esta só poderá tornar-se realidade ao terminar a luta contra as forças que não desejam a paz ligada à mensagem de Cristo. Pode-se assegurar que essa paz é impossível enquanto os poderes do mal não forem vencidos. Precisamos rejeitar a interpretação dos que dizem que Jesus falou da paz que Israel esperava, isto é, a prosperidade humana e política, bem como a derrota do Império Romano. Legal isso que Champlin diz, né? Então, ele toma a posição do Messias sofredor. Ele diz, precisamos rejeitar aquela ideia do judeu que esperava o Messias guerreiro. Nossa, coordenadores estão checando só. Então, o Champlin se posiciona a favor do Messias sofredor, né? E a paz aí no sentido espiritual e não de prosperidade humana e política, né? Muito bom, esclarecedor. Isa? Maria Isabela Falcão. Isabela Maria. Isabela Maria. Eu vim separar o homem de seu pai. O contexto de Miqueias, porque o filho insulta o pai, a filha levanta-se contra a sua mãe, a nora contra a sua sogra, os inimigos do homem são as pessoas de sua casa. Citado aqui, descreve os terríveis males da terra. A par da infidelidade, mesmo entre os parentes mais próximos e amigos, que continuariam até que o Senhor viesse justificar os que nele esperavam. Dada a convicção abraçada por muitos judeus de que o tempo de sofrimento precederia o fim, os discípulos provavelmente entenderam esses dizeres como sugerindo que já estivessem experimentando os sofrimentos daquele tempo. Bom, Miqueias foi um dos autores dos autores do Antigo Testamento, né? E essa expressão, filho insulta pai, filho levanta-se contra a mãe, nora contra a sogra, Jesus não tirou dele mesmo, já existia na tradição judaica, né? Ele cita, na verdade, Miqueias 7.6, que aí já descreveria a situação da era messiânica como sendo marcada por infidelidade e conflitos dentro da própria família. Lembrando que, para um judeu, a família era o que havia de mais importante. Então, tem um autor que vai citar isso, assim, Jesus dizer, peraí, na família vai ter briga. Para o judeu isso era um choque muito grande, porque a família para eles era algo único, né? Eles defendiam muito o instituto familiar. E isso deve ter chocado demais quando ele falou isso, que a família iria se separar, né? Foi uma bomba, assim, que Jesus soltou, na verdade.
Por isso que a Kardec chama esse capítulo de moral estranha, a gente vai ver. São passagens de Jesus bem bombásticas que parecem contradizer o lado pacifista dele, amoroso dele, né? Então tem que entender qual é o sentido disso. Vamos lá. Paulo? Continua, né? A da Champion, no caso, né? Isso. Estas palavras são no eco das profecias de Miqueias 7,6. A literatura judaica enfatiza por muitas vezes o fato que a vinda do Messias criaria tumulto, não só na vida política, mas até entre os membros das famílias. Nora também pode ser noiva. A palavra indica uma e outra coisa, talvez aludindo à jovem esposa que acaba de entrar na vida doméstica. Não havia tempo ainda para perturbar as relações entre os parentes, mas eis que a fidelidade a Jesus precipitou rapidamente a situação, arruinando-a. É comum que os membros femininos de uma família, especialmente as jovens, sejam os primeiros a aceitar o Evangelho. E então a divisão começa muito naturalmente a partir daí. E qualquer coisa, a revolução sempre começa entre os jovens. Esse escreveu: a melhor e mais preciosa paz da terra, que também é a base de toda paz, é a paz doméstica e a harmonia da família. Mas, enquanto tal paz estiver em alicerce falso, terá de ser quebrada para que seja introduzida a paz de Cristo. É engraçado que, lembrando aquele livro do Jesus no Ar, da Lúcio, quando Jesus ele percebe aquela conversação na casa de Pedro, né, que quando o grupo não muito bacana, ele começa a conversar com Pedro e vai instituir o primeiro evangelho do Ar, notícia. Então aí ele diz, ele fala assim, como é que a gente pode esperar a paz entre as nações se não há harmonia entre a família do lar? Não há como você... Porque tudo na natureza vai do simples ao complexo. Então a célula, vamos dizer assim, elementar da sociedade é a família. Mas a gente não consegue, com as pessoas que a gente diz que ama, não consegue uma harmonia que dirá entre as nações e a sociedade. Queria só fazer um comentário que a gente já costuma trazer aqui, mas só reafirmando. Quando, no caso aí, Champion, né, comenta, né, que é um eco das profecias, né, e aí a gente já viu que é uma referência bem direta, né? Já comentou sobre isso. É importante ter isso em mente, porque para uma pessoa que não sabe disso, né, Jesus disse, não vim trazer a paz. Quando você percebe que é uma referência, você vai buscar esse significado, né, contextual que a gente está fazendo aqui. Então, só reafirmando isso, né? E porque isso vai acontecer em muitas outras passagens que a gente já viu aqui, mas vamos ver. E outra que eu achei muito interessante, nessa linha também que Paulo falou, em qualquer coisa, a revolução sempre começa entre os jovens. Engraçado você ter lido isso, sendo diretor aqui do vídeo, né? Realmente, se você for para pensar, tanto as revoluções, sejam violentas ou não, revoluções que ficaram na história ou não, tiveram muita participação dos jovens. Seja o jovem militar na guerra, seja o jovem nos protestos, né? Então, algo que faz muito sentido. A gente pode lembrar aqui algumas coisas. Primeiro, o Papa Francisco teve aqui, ele deu uma palavra muito forte para os jovens. Né? Que os jovens fossem revolucionários. Né? Ele tem uma mensagem nesse sentido. Se você pegar a história, como a gente antes vivia pouco, né? Assim, a expectativa de vida era bem menor, você pega, por exemplo, uma Joana d'Arc, né? Você vai pegar um João Evangelista, igual Francisco de Assis, né? Você vai ver que todos são jovens que fizeram a diferença nas suas épocas, né? Demonstrando, assim, espíritos antigos, né? Mas tinham toda uma energia canalizada para fazer trabalho que estava previsto na espiritualidade, né? Mas o que eu acho bacana nessa
É realmente essa que chama, no caso, concorda que traz esse escritor aí, que é essa questão da paz doméstica, que é uma coisa que eu descrevo também, que é reforçar demais. Né? Quer dizer, de nada adianta nós todos aqui, né, para vir ao centro todo dia, federação todo dia, aqui ser muito bonzinhos uns com os outros e tal, mas a gente não se perceber que a gente é dentro de casa, porque lá é que a gente vai verificar de fato quem nós somos. E se a gente conseguir lá desenvolver as virtudes em casa, a gente vai ser verdadeiro fora de casa. Isso aí não tem. Vai ser, a gente vai ficar tão feliz. Eu queria dizer assim, às vezes você tem até uma harmonia na família, desde que os interesses sejam comuns. Sim, né? Então você tem um pai que, por exemplo, no caso de São Francisco, né? Enquanto Francisco ele era um jovem que só pensava em riqueza, só pensava em bebedeira, o pai dele amava ele. Ah, não, meu filho vai ser o futuro, né, do meu comércio. Quando ele começou a sentir o apelo espiritual e quis romper, o pai não quis saber mais disso. E é engraçado isso porque assim, a gente tem um pai Francisco. A maioria de nós, pais, quer realmente que nosso filho seja bem sucedido financeiramente falando. E até segundo os nossos interesses. Não, exato. Então a gente quer que nosso filho seja, né, namore, né, tenha relacionamento com pessoas de um nível X, né? A gente quer que ele tenha uma profissão tal, né? A gente pergunta assim, se o seu filho fosse um franciscano, andasse pela rua, né, com aquela roupa, né, volta de pobreza tal, a maioria de nós tinha vergonha. Né? Não precisa nem isso, é assim, vai fazer filosofia com esse cabelo grande, já é... Não, eu lembro, eu estava passando vestibular, eu fiz história. Não precisa nem ser franciscano, vai fazer um curso de humanas que não vai dar dinheiro. Mas o seguinte, é aquela história, você projeta no filho uma coisa que você quer. Né? Quando ele faz algo que é diferente, que é dele, então você cria um conflito. Como o Chia diz aí, só vai ser estabelecido verdadeiramente a paz quando houver a consciência em Cristo, é o que? Respeitar o outro. Certo, vamos lá. Falta 4 minutos? 4 minutos na hora de eu... A gente vai ter mais uns 15 minutos aí. Vamos lá. Mais uns 15? Mas tem pouco texto, é pouco. Já está no finalzinho dele. Tem um link Da internet que quer ler? Alguém na internet, gente? Pronto, aqui na fila tem Elis. Quer ler, Elis? Eita, voz, Elis. Oi, gente, me ouvindo? Estamos. Não estou ouvindo mais vocês. Estamos ouvindo, a gente cortou o áudio aqui para te escutar. Pode falar. Valeu. Vamos lá, então. Lucas 12, 49. Vi lançar fogo sobre a terra. Perguntam os exegetas. Que fogo é esse? E citam o significado de prova ou castigo, que se aplicava a esse termo no Antigo Testamento, e mais o de purificar. Depurar os metais. Algumas referências, não estou conseguindo identificar. Ou também o calor das paixões. Diz tratar-se do Espírito Santo. Vemos então que entre os próprios hermeneutas se verificam as divisões preditas por Jesus, e seus discípulos muitas vezes se separam só por causa da interpretação de suas palavras, criando-se novas seitas a combater-se inútil e ridiculamente. Pastorino, sabedoria do Evangelho. Dia do juízo, julgamento em geral. Esse fogo que produz o arrependimento haverá de preparar o caminho para o estabelecimento do reino de Deus. Conflitos, da mesma maneira que, por um lado, o fogo tem uma qualidade calorosa e purificadora, embora, de outro lado, possua um poder dissolvidor e destruidor. Assim também se dá com a manifestação de Cristo, acerca da qual o Evangelho presta testemunho. Champlin. Eu acho interessante que eu falo de fogo, eu lembro que chamamos do próprio Levítico as oferendas, né? Você levar os animais, né? Você queimar aquilo ali,
que é o significado de você espiritualizar, né? Que ele diz que aí o sumo sacerdote, né? Então, eu não vou não, vai esse bode que vai no meu lugar, né? E aí vem o sumo dos sumos sacerdotes, né? Jesus, e ele toca o cisne para isso. É o único sumo sacerdote que vai. Então, o fogo assim, é um elemento que, em geral, é usado nas culturas religiosas para simbolizar o espírito. Quando Kardec pergunta aos espíritos, né? Podemos ter uma ideia de que forma é o espírito? Eles falam um clarão, uma chama, né? Leon Denis fala muito sobre isso. Nós somos uma centelha de Deus, que seria um grande fogo espiritual. Então, dos 4 elementos, né? O fogo é o que mais é representado nas religiões para se referir a algo. Menino, perfeito comentário do Xandro. Que ele traz tanto assim, a dualidade do ensino de Jesus, do tipo, como é que ele pode estar trazendo a espada e a guerra se Jesus é da paz? É o príncipe da paz. É o príncipe da paz. E ao mesmo tempo a gente notar essa questão do fogo na sua dualidade, né? De algo caloroso, algo que acolhe, algo que permitiu que a gente se defendesse da natureza selvagem, que cozinhasse alimento, que a gente prosperasse, né? O fogo foi uma grande revolução. Né? Foi o que estabeleceu o lar, por exemplo, a condição para que o homem se fixasse no ambiente e ficasse protegido das adversidades. Né? Muito interessante. E, ao mesmo tempo, o fogo tem esse caráter destruidor também, que purifica, né? Que purifica. Destruir para renovar. Aí vem aquela questão. Da doutrina espírita, para os espíritos, né? Isso que é da destruição, né? Mas a destruição aos nossos olhos. Isso. É uma renovação. Uma renovação. Perfeito. Vamos lá. Batismo. Giana, pode ler, Giana, por favor? Oi. Lucas, capítulo 12, versículo 50. Tá dando para ouvir bem? Devo ser batizado com o batismo e como estou angustiado. Logo depois, Jesus confessa um desabafo muito humano, o sacrifício extraordinário que fez por todos. Tive de ser mergulhado no mergulho. Compreendemos como custou o doloroso baixamento de suas vibrações divinas para encarnar mergulhando na grosseria da matéria física. Pastorino. Batismo. Vai. Pode continuar lendo. Alô, Giana? Giana, a gente não está te ouvindo. Pode continuar, viu, Giana, por favor. Não estava ouvindo, não? Vocês pararam de ouvir aonde? Agora a gente está ouvindo. Começa com batismo, a parte do batismo. Ok. Vou voltar. Batismo é a previsão da crucificação, natureza humana de Jesus. Angústia? Será? Alguns estudiosos, como Meyer, julgam que Jesus se sentia oprimido pelo temor e pela angústia. Mas não parece ser esse o sentido deste passo bíblico. Pelo contrário, o Senhor se sentia pressionado por todos os lados, pelo intenso desejo de cumprir a sua missão, embora isso envolvesse necessariamente as profundas águas da morte e do sofrimento, na opinião da maioria dos intérpretes. Não podemos negar e nem duvidar que Jesus sofreu as ansiedades e perturbações do espírito, comuns aos homens que deverão enfrentar morte violenta, e é justamente isso que este versículo quer dar a entender, pois certamente ele sofreu justamente isso, não está dando para ver, nas agonias do jardim do Getsemane, é? Não está dando para ver aqui. Isso mesmo. O jardim do Getsemane.
Exatamente. Ok, Diana, obrigado. Assim, eu entendo sobre a primeira fala, que obviamente tem muito a ver uma com a outra. Sobre a primeira fala, essa questão dessa passagem de significar a encarnação de Jesus. Realmente, diretamente não, até você corrigiu, né? Não é você mergulhar. Devo ser. Está pensando que vai acontecer depois. E talvez, assim, e aí, a gente está nesse exercício aqui de construção, essa encarnação dele tenha sido o início ou parte do processo, desse processo Isso com certeza. de transformação. Eu não sei se é esse o sentido dessas palavras. Mas, olha só, se a gente for considerar a questão o nosso sofrimento, se é a morte biológica em que o espírito é libertado da prisão que é o renascimento, e muito mais, no caso desse, o espírito triste precisa se rebaixar, né, ao ponto de encarnar, é uma muito grosseira, né? Mas é que esse batismo é o conjunto da obra, não seria só a cruz. A cruz é o ápice da missão. Mas como. Lembra aquele seminário, João, sobre os tempos? Que ele fala da questão do sofrimento. Ele estava sentindo toda hora, né? Não, assim, o sofrimento de Jesus, ele deu um exemplo. Uma mãe que está com fome, né? E o filho também encheu para comer, o filho come e ele falou assim: mãe, não quer comer, senão eu não estou com fome. Né? Então, o filho ele não percebe a dor que é o sofrimento. Então, Jesus passa toda a sua encarnação sofrendo, eles falam, né? No sentido de estar encarnado, então sofreu muito maior do que aquele que pensa. Até eu lembro que ele falou como se fosse assim: os fluidos da terra são tão densos que eram como se fossem espinhos toda hora dele. Ele se sentia oprimido nesses fluidos, como se a gente imaginasse assim: um príncipe vestido de seda que fosse visitar uma região pantanosa, com gases bem fétidos, e você lá naquela região pantanosa, todo oprimido, sentindo aqueles cheiros. Só para contextualizar, porque aquele assunto, aquela discussão, se o corpo do Cristo era de carne ou fluídico, né? E aí diz assim, olha, esse sofrimento, ele defende no caso se ele é fluídico. Isso, né? Então, esse sofrimento não está nessa questão nossa de breve, de penetra, né, na carne, na cruz. Vai dar um sofrimento muito maior, que é uma outra percepção de sofrimento que a gente ainda não percebe. Né? Porque a gente está ligado muito à questão da matéria, né? A dor física. Né? E ele já está em outro patamar. A interpretação seria assim: Jesus sofria, vamos dizer, no perispírito dele. Né? O perispírito dele sofria pelos fluidos densos da terra. Né? Mas enfim, isso a gente vai ver e pode ver depois. Em relação ao que diz o Chandler no final sobre a questão da angústia, né? Ele fala, e foi isso que André chamou a atenção: será que Jesus tinha realmente essas emoções? Porque ele vai citar a escala espírita do Kardec, um estudo que o Cosme Massi fez, aquele Kardecpédia, né, que está bem famoso. Ele diz o seguinte: ó, o espírito que está na segunda classificação já de espírito bom não tem mais ódio, não tem mais ciúme, não tem mais inveja, então não sente essas emoções grosseiras. Então Jesus não sentiria mais isso. Né? André Gaius ponderou assim: segundo a escala espírita, ele como espírito puro não sentiria ódio, nem inveja e nem angústia, né, que seriam essas coisas nossas bem humanas. Né? E a primeira parte da interpretação do Champlin, ele fala na angústia, né, não no sentido de sentir medo ou de sentir ansiedade, mas assim, de se sentir pressionado para cumprir a missão. E não assim, a angústia como um medo, como uma fraqueza. Né? A gente imaginar Jesus temendo, eu estou com medo, eu estou angustiado, que eu vou me crucificar, meu Deus, eu estou com medo. Até porque é uma causa que ele acredita ser muito maior que a própria vida dele. Ah, né? então, é isso, exatamente. É um espírito puro, né? Então, esse tipo de angústia não é a nossa angústia de temer o futuro, a insegurança. Seria uma angústia realmente de compressão para ele queria cumprir a missão dele. Né? Enfim, é uma interpretação. Né? A gente não sabe
avaliar a emoção que se passava em Jesus. A gente às vezes não sabe nem avaliar a nossa emoção, imagina do Cristo. Mas assim, enquanto espírito puro, né, a gente dificilmente imagina que ele tivesse uma angústia no sentido de medo, de insegurança. Né? É bem difícil isso. Bom, vamos lá, seguindo. Está pertinho já. O pastor fala, né? Esse debate humano. Isso, Exatamente. A questão humana aí. São 10 e 10 já. Vamos... Israel? É porque aqui tá na perdão. Não, 10. Tá ouvindo aí? Sim, pode falar, Israel. Então, Lucas, capítulo 12, versículo 52. Estarão 5 divididos em uma casa. Dada a grande ênfase na harmonia da família judaica, as palavras de Jesus aqui golpeariam fortemente os ouvintes. Os parentes mais próximos moravam na mesma casa mais frequentemente do que hoje, embora nem todos tivessem parentes agregados presentes. Kinner, Comentários Bíblicos, Atos do Novo Testamento. O verbo grego, dikazo, exprime literalmente dividir em dois, ou partir ao meio, de onde derivou a nossa dicotomia. Cita então um exemplo, uma casa de 5 pessoas, sendo 1 o pai, 2 a filha, 3 o filho casado, 4 sua esposa e 5 a mãe, que também é a sogra. Entre todos surgiriam divisões e desacordo. Essas mesmas palavras encontram-se em Mateus. E de fato havia a crença de que, precedendo a vinda do Messias, haveria muitas dores e catástrofes, chamadas Rabelê Mishihá, isto é, as dores do Messias, que em Mateus 24:8 são ditas odines, dores do parto. A doutrina pregada por Jesus torna-se, pois, a ocasião, embora não a causa, desses conflitos, que terminarão em perseguições violentas e sanguinárias. E os inimigos do homem são os de sua própria casa. Fato explicado com pormenores alguns séculos antes pela Bhagavad Gita, Pastorino, Sabedoria do Evangelho. A gente já falou muito sobre a questão da divisão, né? Só esse finalzinho que ele cita da Bhagavad Gita, que é do Krishna, ele fala, né, mesmo da história, é o seguinte: Krishna é um mestre espiritual, tem um discípulo chamado Arjuna, e Krishna diz: você precisa matar os seus parentes, os seus primos. Aí, como é que eu vou matar os meus primos, os meus parentes? Só que isso é a guerra espiritual interior, na verdade, né? É matar o seu desejo de posse, matar o seu desejo de fama, matar o seu desejo de poder. E tudo isso está na gente, né? É uma parte minha que eu tenho que matar, são os meus parentes. Né? Então, essa luta interior que o Krishna fala lá para o Arjuna. Né? Então, seria nesse sentido. E o André marcou exatamente esse finalzinho assim, ó. A doutrina de Jesus seria a ocasião, mas não a causa do conflito. Então, a intenção de Jesus não era causar conflito. Ele veio para trazer a doutrina. Aí a repercussão, né? Mas ele não tinha intenção, eu vou agora lançar guerra entre os homens porque eu sou mau. Não era essa a intenção dele. Né? Foi uma ocasião que gerou isso, mas não como causa. Era a ciência que ele tinha dos não queria acontecer. Não tinha outra opção. Né? Não tinha agora ainda. Não tinha como. Isso é importantíssimo. Esse grifo aí. Uma ocasião e não a causa. Então a gente vai encerrar com esse pensamento de Emmanuel, certo? Então, o livro do Consolador, e o outro é para começar a próxima semana, acaba aqui. Que é a pergunta 304, que a gente pode pedir para a Marilu ler. Né, Marilu? Você pode ler, por favor? Se possível, e a Marisa faz a prece. Sim. Qual o espírito dessas letras? Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são, quase sempre, fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os aplausos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre,
pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Emmanuel, o Consolador. Então, gente, a gente fecha com o Emmanuel, né, que é muito objetivo, certo? A gente já tem aí, só para dizer o slide sobre os comentários espirituais, a gente já fez o textinho do dever de casa, então amanhã a gente vai estar enviando para o Face, certo? A gente tem 8 textos, a gente compilou 2 de Emmanuel, são pequenininhos, então vão ficar 7 trios, ok? Vão ficar 7 trios com esses autores, de Kardec até o Beck Roller. Então amanhã eu estou colocando lá no Face, a gente já fez, já montou direitinho, para formar os trios, ok? Tem 2 espectadores. Semana passada eu lembro que tinha 4. Tinha 4, porque a gente vai divulgando na página do Zé, na página... Agora, a gente teve um momento que ficou um, que a gente deixava porque era Vilma, né? Mas era Tamis. Eu fiquei na casa de Tamis agora em São Paulo. Então eu acho que desses 2 é Tamis. Então manda um abraço aí para alguém que está assistindo aí do essas 2 pessoas. Pode ser do pessoal do NEF do Brasil. Alguém do grupo do NEF Brasil que a gente formou. Bom, então, para a gente terminar, vou pedir para a Marisa... Parece que a Elis vai cantar. Elis quer cantar? Elis quer cantar. Não quero cantar, não. Marisa Tá, então Marisa vai... Marisa, faça a prece, por favor, Marisa. Durante a prece, vamos... Aliás, espera. Elis disse que não quer cantar, mas vai cantar, ou disse que não quer cantar, mas vai cantar? Eu estou dizendo que Marisa vai fazer a prece. Tá com violão? Elis tem violão, é? Não, gente, seria só a voz mesmo, mas vamos fazer a prece, então. Acho que o pessoal já está um pouco atrasado por causa do tempo, né? Você canta na prece inicial do próximo. Pronto, tá no meu violão. Esse compromisso, sabe? Sim, durante a prece, vamos mentalizar a avó do nosso companheiro André. Qual é o nome dela? Sabe o nome dela? Não sei. Certo. Que vamos mentalizar para que toda a família seja confortada e certamente o espírito que hoje partiu para o plano espiritual. Marisa? Querido Mestre, amado Jesus, espíritos amigos e benevolentes, nós agradecemos por esta oportunidade do estudo, que consigamos levar para o nosso dia a dia. Amigos queridos, Jesus, volvei os vossos olhos de misericórdia para o nosso coração tão pequenino, tão cheio de desacertos. Mestre amado, que consigamos fazer com que as sementes que lançai no nosso coração todos os dias, que elas possam florescer e que possamos oferecer aos nossos irmãos um pouco de alento, um pouco de perfume. Mestre amado Jesus, ensina-nos a indulgência, a paciência, a compreensão, a humildade. Senhor, recebei no teu coração amoroso todos os filhos que desencarnaram recentemente. Recebei, Senhor, amorosamente, paternalmente, a nossa irmã, mãe do nosso amigo André Gaioso. Mestre, tende compaixão dos encarcerados da alma, mas tende ainda compaixão dos encarcerados do corpo. Lançai a vossa luz sublime e amorosa sobre a terra da pátria do Evangelho, e que se estenda por todo o planeta, e que o seu Evangelho brote e floresça em todos os corações. Senhor, uma semana de prosperidade no trabalho e no bem. E que assim seja. Matou a mão, abraço, coletivo. Obrigado com a
Então, Nair está chegando agora. Próxima semana a gente vai continuar nesse assunto, certo? Só que a gente vai ver textos de Emmanuel, textos de Kardec, é só a parte espiritual. Eu vou colocar amanhã no Face. Você vai receber algum dever de casa, algum desses textos para você ler e comentar junto com todo mundo aqui. Certo? Bem legal. Ok? Até semana que vem. Então, até semana que vem, gente. Obrigado. Agora já está marcado aí. Tem mais pessoal? É um